Você pode se colocar de pé, por gentileza? Glória a Deus. Glória a Deus. Todos têm? Colossenses capítulo 1. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. A partir do verso 21 ao 23. Todos têm? Todos encontraram? Se você não encontrou, é só você acompanhar aí. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Antes, vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas mais que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo. E é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Aleluias. Feche os seus olhos. Soberano e eterno Deus, queremos mais uma vez louvar e engrandecer o teu santo e eterno nome. Fale conosco mais uma vez nessa noite, Senhor. Precisamos ouvir, compreender, entender a tua palavra. Muito obrigado, Jesus, pela tua entrega, pela tua renúncia. Nós te louvamos, nós te oferecemos esse culto. Receba o nosso culto nessa noite. E seja o teu nome glorificado. E a igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Toma o teu assento. Aleluias. Eu quero, nessa noite, falar sobre livres ou escravos. É um tema que eu quero trabalhar com vocês nessa noite, uma vez que nós estamos diante desta mesa de ceia que fala de amor, como já foi mencionado aqui, fala de renúncia, fala de entrega. O participar dessa ceia nos faz sentir o grande amor de Deus para com todos nós, nos faz entender a dimensão, deste amor, de que mesmo quando nós estávamos longe e destituídos de toda a glória de Deus, nós olhamos para essa mesa de ceia e trazemos à memória o sacrifício de Jesus, o sacrifício, a entrega de Jesus, a renúncia de Jesus. Outrora estávamos longe, escravos, presos nas concupiscências, presos neste mundo, fazíamos parte deste mundo, mas Jesus ele veio, se entregou. A Bíblia nos fala em João 3,16 que ele amou tanto que ele se entregou por mim e por você, para que nós não viéssemos mais sermos escravos, mas filhos. Filhos de Deus. Eu gostaria que você fizesse uma oração comigo agora. Se você pode fechar os seus olhos e repetir comigo: Senhor meu Deus, me ajuda a não estragar o plano do Senhor para a minha vida.
Me ajuda a fazer do jeito que eu sei que precisa ser feito. E não pisar fora da linha. A ser um cristão decente. A ser um discípulo esforçado. E ser um estagiário aplicado. Amém. É muito importante nós entendermos isso. É muito importante porque não basta somente ouvirmos a mensagem ou lermos a palavra. É necessário que nós venhamos colocar em prática nas nossas vidas. É necessário que nós venhamos ter atitudes de filhos, filhos amados. Um sacrifício foi feito, um derramamento de sangue aconteceu, para que viéssemos hoje ter esse livre acesso novamente diante da presença de Deus. Para podermos reunirmos e sentir a presença, a manifestação do Espírito Santo de Deus, foi necessário que Jesus viesse se entregar, viesse ressuscitar no terceiro dia, para que o véu, tudo aquilo que estava nos impedindo de chegar diante dele, viesse cair por terra, e hoje nós temos esse livre acesso. Tudo isso para que nós venhamos ser o quê? Filhos de Deus. E não escravos. Filhos. Você é um filho amado, você é uma filha amada. E quem é filho, irmãos, ele tem privilégios. Privilégios. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, o verso 16 e o verso 17. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecermos, para que também com Ele sejamos glorificados. Filhos. Filhos de Deus. Essa palavra tem falado muito ao meu coração. E eu quero aqui com muita calma buscar uma forma de repassar para a igreja, a noiva do Cordeiro. Saímos daqui entendendo que nós somos filhos. E filhos é herdeiros. Mas para isso, precisamos renovar a nossa mente. Precisamos ter a mentalidade do reino de Deus. Você olha para o ministério de Cristo, ele vai estar sempre mencionando e dizendo que o reino dele não era aqui, mas era no céu. Ele sempre deixa bem claro, bem patente, que o seu reino não era aqui. Porque se o reino dele fosse daqui, ele poderia mudar muito as histórias, mas o reino dele era celestial. Então a mensagem nossa, o nosso entendimento precisa entender que o que nos espera está nas regiões celestiais. Mas isso não nos impede de usufruir de tudo aquilo que é direito do filho aqui na terra. Nós precisamos então o que, pastor? Nós precisamos reprogramar, e você vai entender o que eu quero te dizer nessa noite. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, entender, compreender que o
o Senhor tem para nós é muito além do que possamos imaginar. Vai além do que pensamos. O que Ele tem para nós. É por isso que a gente vai encontrar no Evangelho de Lucas, quando o Senhor ele vai dizer acerca de pedir e dar-se-vos-á. Lucas capítulo 11, verso 9 ao verso 12. Esse texto não fala de oferta, esse texto não fala de dízimo, esse texto fala de relacionamento entre o pai e o filho. O texto diz assim: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos. Quantos conhecem esse texto? Amém. Buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abre-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, que se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? O que o Senhor está dizendo? Que como filhos, Ele tem o melhor para nós. Como filhos de Deus, e agindo como filhos de Deus, nós podemos governar. Deus te chamou para governar, irmãos. É por isso que lá em Gênesis Ele dá todo o domínio para o homem. E essa mentalidade precisa mudar. Nós precisamos entender a autoridade que nós temos como igreja, como homens e mulheres de Deus. De exercer essa posição de filhos, de embaixadores, de soldados de Cristo, de entender o poder, a soberania do nosso Pai, do nosso irmão Jesus, dessa adoção que aconteceu. É por isso que você é dono, você irmão, você é dono de tudo. Basta você acreditar nisso. Basta você entender que as lutas vêm, os problemas vêm, mas você tem um pai que cuida de você. O seu pai é juiz dos juízes, é advogado dos advogados, é médico dos médicos, Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas a nossa mentalidade precisa mudar. A gente precisa realmente entender a dimensão que Deus quer fazer conosco. Nós estamos aqui e tem uma missão para mim e para você. De sermos luz desse mundo, sermos sal dessa terra, sermos representante dele aqui. Ele morreu pelos meus pecados, o seu sangue derramado na cruz do Calvário traz a redenção e a remissão dos meus pecados, e através de Cristo eu sou nova criatura. Mas eu preciso reprogramar a minha mente. Porque o inimigo quer fazer com que os filhos venham achar que são escravos. O inimigo quer roubar a nossa primogenitura. O inimigo quer roubar a patente de filho que nós temos. O inimigo quer roubar aquilo que Deus nos entregou. Por isso que há muitas pessoas escravas. Há muitas pessoas enfrentando situações e estão presas com a mente no cárcere do inimigo. Confusos, sem entender, se sentindo sozinhos, se sentindo abandonados. E quando nós entendemos através da palavra, como já foi dito aqui, que o seu povo, o meu povo, perece por falta de conhecimento,
é onde nós entendemos que o Senhor Jesus, Ele deixou escrito em João capítulo 14, menciona dizendo: não vos deixarei órfão, não vos deixarei sozinhos. Vocês não estão sozinhos, abandonados. Você não é filho bastardo, você é filho do Deus Altíssimo. Jesus, ele diz: olha, não turbe o vosso coração, ou seja, não se preocupe, não fique atemorizado, porque eu não vos deixarei órfão, mas vou lhes preparar um lugar, para onde eu estiver, possais vocês estar comigo também. É ter esse entendimento, compreender que eu sou filho, e filho amado, que foi comprado por um alto preço. A dívida que tinha contra nós, a cédula que Paulo escreve, que era contrária a nós, o Todo-Poderoso na cruz do Calvário, ele disse: tetelestai, está pago, está consumado a dívida que eles tinham. Diga glória a Deus. É uma dívida, nós não tinha salvação, mas o Todo-Poderoso nos deu a oportunidade de servir a Ele, de sentir a presença dEle, a glória dEle novamente, de adentrar na frente dEle, diante dEle, e um grande dia o vê-lo face a face. Oh, aleluia! Isso é para os filhos, irmãos. E quando eu menciono para vocês que a mentalidade precisa mudar, precisa ser reprogramar a nossa mente, e entendermos que existe alguém que quer nos roubar a patente de filho. Existe alguém, o inimigo das nossas almas, que está tentando te dizer: não, você não merece, você não é filho nada, você é escravo. Não, Jesus pagou o preço já por mim, eu sou livre. Somos livres em Cristo. É por isso que Jesus, ele deixa escrito e dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você já percebeu que muitas pessoas são escravas ainda hoje? Há uma escravidão ainda na vida de muitas pessoas no mundo. Tem pessoas ainda vivendo a escravidão. No Brasil, muitas pessoas estão ainda em campos sendo escravos. E quantas pessoas também estão vivendo em uma cidade como Nova York, mas não entendendo que são filhos e se sentindo como escravos? Quantas pessoas estão escravos do pecado, escravo da depressão, escravo da tristeza, da angústia, escravos, não entendendo que o Senhor já veio para poder libertá-las, transformá-las, quebrar as correntes, desfazer os laços, tudo aquilo que nos oprimia, nos impedia de chegar diante dele. Ele já jogou toda essa tranqueira fora e disse: você é filho, você está novamente com um caminho, e o caminho é Cristo para você andar. Glória a Deus. Quantas pessoas estão presas na bebida, nas drogas, nos jogos? Quantas pessoas estão presas na amargura? Quantas pessoas estão presas no remorso? Quantas pessoas estão presas no passado? Quantas pessoas estão se sentindo assim, escravas? Só que elas precisam entender que o preço foi pago. O preço foi pago. Imagine você, alguém pagando a sua dívida. Uma dívida que não teríamos possibilidade de quitá-la. Ele chegou e pagou a dívida. E disse: você não é mais escravo. Você é livre. Nós fomos chamados para falar dessa liberdade, irmãos.
Nós fomos chamados por Cristo para dizer para essas pessoas que estão se sentindo escravas que o Senhor Jesus já pagou o preço por elas. Que elas precisam agora entender, se libertar a mente, reprogramar e voltar a caminhar, voltar a viver com intensidade. O Brasil, falando no aspecto Brasil, sobre a escravidão, mesmo entendendo todos nós que há não muitos anos atrás, hoje, atualmente, nós vamos fazer 135 anos, no dia 13 de maio, próximo mês, seríamos 35 anos, teremos de abolição da escravidão. 135 anos. O Brasil foi descoberto em 1500. Em 1888, 13 de maio, houve o decreto da princesa Isabel. E aí, isso quer dizer para nós que o Brasil viveu 300 e poucos anos de escravidão. Não só o Brasil, o mundo, os Estados Unidos. O Brasil foi escravizado e ainda pessoas vivem isso, enfrentam isso, passam por isso ainda hoje. E é por isso que a nossa mente precisa mudar. Porque foi muitos anos ali na escravidão de pessoas, essa mentalidade está impregnada na mente das pessoas. Vocês lembram muito bem de Israel, quando Deus está tirando eles do Egito, 430 anos escravos. Foi fácil tirar eles do Egito, difícil era tirar a mente de escravo deles, porque isso depende de nós. Depende do nosso abrir o nosso entendimento, depende de nós compreendermos, depende de nós querermos mudar. Depende de nós entendermos que somos filhos. Quantas pessoas vivenciaram situações assim? A escravidão presente, aprisionando vidas. Quantas pessoas sofreram? Aqui nos Estados Unidos teve um filme de uma mulher chamada Harriet Tubman. Ela era uma pessoa negra. Só que a história é linda. No ano 1820, quando ela nasceu, morreu com 93 anos de idade. Ela era uma abolicionista humanitária que fugiu da escravidão. E uma frase muito linda dela, quando ela diz: eu poderia ter salvo muito mais pessoas. Eu salvei 1000, mas eu poderia ter salvo muito mais se eles soubessem que eles eram escravos. Ela salvou mais de 1000 pessoas. Tem muitas pessoas que não sabem. Elas vivem uma vida e não perceberam ainda que são escravas. E o Senhor, Ele quer nessa noite, Ele quer que nós venhamos como igreja, irmãos, sermos essa pessoa que vai levar salvação para essas pessoas, luz para essas pessoas, tirá-las do cárcere do inimigo. Lembra de Paulo e Silas na prisão?
quando houve aquele terremoto, o carcereiro está querendo tirar a sua vida e Paulo e Silas disse: calma, porque convém. Paulo e Silas foi a resposta para aquele homem, para aquele carcereiro. Ganhou uma família inteira. Para quem está em Cristo, prisões não são nada para eles. Paulo e Silas estavam ali presos, no cárcere, mas Deus estava com eles. A perseguição pode acontecer, os problemas podem acontecer, podem nos amarrar com cadeias, com correntes, mas nós somos livres, porque nós temos identidade diante de Deus. Nós sabemos quem nós somos. Somos filhos do Deus Altíssimo. Somos livres, somos propriedade dele. Fomos comprados por um alto preço. Tudo isso é amor, tudo isso era para que nós viéssemos ser esse filho amado. Esse filho em que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu, que entregou o seu único filho, por amor a você. Você é filho amado. Nós estamos aqui noite, como já foi mencionado aqui neste culto, nós precisamos fazer com amor a nossa entrega, a nossa gratidão a Ele, a nossa renúncia das coisas do mundo. Sabe, irmão, nós precisamos entender a dimensão desse amor e mergulhar nesse rio de Deus. Porque quando vier alguém dizendo que nós não merecemos, você vai dizer: realmente eu não mereço, mas aprove a Ele me amar. E aí eu entro no texto que nós lemos em Colossenses 1:21, que o Senhor vai dizer, Paulo mencionando: vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das más coisas que vocês faziam e pensavam. Nós estávamos longe. Se você parar e olhar no retrovisor um pouquinho, você vai ver e vai lembrar de onde que Deus te tirou. Estávamos longe, perdidos. Como eu mencionei para vocês outro dia, éramos uma casa velha, abandonada, cheia de salteadores, um terreno cheio de matagais, sem cerca, que ninguém queria construir nada, ninguém dava a mínima, mas alguém olhou e disse: eu vou investir nele, eu vou investir nela. E talvez alguém diria: mas ele não vale esse preço. Mas eu compro. Porque ela é importante para mim. Ela é uma joia rara. É aquela joia que quando é encontrada, que é Jesus, ele não abre mão. Ele não abre mão. Vocês estavam longe. Nós estávamos distantes. Isaías vai dizer, capítulo 59, verso 1 e 2: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Era assim que era. Você consegue imaginar isso? Não tinha como chegar diante desse Deus. Não havia possibilidade. Eles precisavam de um sumo sacerdote.
Mas Jesus veio, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veio. Justamente para fazer o quê? Para fazer com que Deus viesse nos ouvir, nos atender. O véu se rasgou. A barreira de separação caiu. Oh, glória. Ele agora nos ouve. Você não precisa de ir para que alguém possa fazer para você. Você pode dobrar o seu joelho ou de pé diante dele, mas com o coração contrito, quebrantado, e chegar diante dele e dizer: Deus, me perdoa, me ajuda. E esse Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, envia socorro. Aleluia. Porque Ele te ama, porque você é filho. Porque somos filhos. Nós não somos escravos, somos filhos. E Ele segue dizendo: mas agora, por meio da morte do seu filho, olha que coisa linda, na cruz, por meio da morte de Jesus, houve uma mudança. O plano do inimigo, eu quero te lembrar disso, o plano do inimigo foi frustrado. Diga glória a Deus por isso. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Diga aplauda o Senhor, diga glória a Deus. O plano do inimigo é manter as pessoas cegas. Outrora nós éramos cegos, estávamos longe, o sofisma presente, o nosso achismo presente, o fermento. Por isso que Jesus diz aos seus discípulos: cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus, dos saduceus. Jesus está dizendo que cuidado, não se iguale a eles, vocês são filhos. Vocês são filhos. É entender esse preço, entender que com a morte de Cristo na cruz, Ele mudou a história. Aleluia. Estávamos tão longe, Ele nos trouxe para tão perto. E disse: o teu lugar é aqui. É por isso que é tão desafiador nós entendermos e reprogramar a nossa mente. Vou lhe dar um exemplo agora. Se você que tem me ouvido falar com as crianças aí sobre celular e toda essa tecnologia, e que desse tempo que nós estamos vivendo, comece a mudar isso. Vai haver resistência. Crianças com um tablet. Começa a tirar. Ela vai fazer birra, ela vai chorar. Comece aí a reeducar você mesmo. Horas, chega de celular, vou ler a Bíblia, vou ler um bom livro. Você vai enfrentar resistência de você mesmo. É isso que nós precisamos entender. Precisamos compreender que vai haver a resistência. O nosso eu está presente dizendo: não, Deus me entende. Ei, escute, Deus, Ele pagou um alto preço para que nós venhamos ser propriedade dEle, exclusiva dEle. Exclusiva dEle. Por meio da morte de seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença. Jesus é o mediador. Nenhum outro é mediador. Maria não é, Jeremias não é, Paulo não é, Pedro não é, Moisés não é. Só Jesus é o mediador. Só Jesus pode nos aproximar. Ele que nos aproximou.
Por isso que nós temos que olhar para Ele, o autor e consumador da nossa fé, Hebreus capítulo de número 12. E não nos embaraçar com as coisas desse mundo. O escritor aos Hebreus vai dizer isso no capítulo 12. Olhe, cuidado, para que vocês não se embaraçem com as coisas deste mundo. Ou seja, embaraçar é andar com dificuldade, ter dificuldade de entender. Por isso que o inimigo, ele tem cegado, Paulo escreve, o entendimento da vossa mente. Entendimento da vossa mente. Por quê? Porque o sofisma, o que achamos, o que aprendemos lá atrás, com os nossos antepassados, nossos parentes, ainda está presente, e nós precisamos jogar fora aquilo que não serve e ter uma reprogramação da nossa mente para entender quem é Cristo na nossa vida hoje. Tem que ser uma mudança radical, irmãos. Uma mudança radical, uma metanoia precisa acontecer dentro de nós. Temos que ser radical. Você já viu que outras instituições, outras religiões, eles são radicais naquilo que eles fazem. Nós precisamos ser radical em servir a Deus. Aleluia. Sermos radical em entregar a nossa vida para Ele, nas mãos dEle. E não nos conformar com as coisas deste mundo. Não permitir, como já foi dito aqui, é Ele que cuida de você, é Ele que cuida de mim, é Ele que tem nos sustentado. Por que não entregar a vida completamente nas mãos dEle e depender dEle? Não vos embaraceis com as coisas deste mundo. Não deixe nada impedir você de caminhar com Cristo. Depois de tão grande sacrifício, não deixe ninguém, não deixe o sistema, não deixe as coisas deste mundo, não deixe o sofisma, não deixe o seu eu impedir você de servir a esse Deus com fidelidade. Ele já te tirou de lá. Ele já me tirou de lá. É por isso que nós estamos nesse processo que você me ouve sempre dizer, o processo da regeneração. Ele está trabalhando dentro de nós, de dentro para fora, mudando, abrindo o nosso entendimento, dizendo, você não é escravo, você é filho, ande como filho, seja embaixador, você é embaixador, não anda de qualquer jeito, não pense assim, você é filho. Se você pedir, o Pai vai te dar. Mas o ponto é, como filhos, estamos merecendo? E olha que Ele é muito bom, misericordioso. Você está entendendo que tudo depende mais de nós do que de Deus, irmãos? Vou repetir isso para você entender. Depende mais de mim agora do que do próprio Deus. Deus já pagou o preço. Nos deixou tudo estabelecido. Sua palavra. Jesus dizendo, eu sou o caminho, não há outro caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Só eu posso saciar a tua sede, samaritana. Você bebe dessa água, você volta a ter sede, mas a água que eu te der jamais terá sede. Jesus, ele deixa tudo estabelecido. Eu sou o caminho, eu sou a sua salvação, eu sou a luz do mundo. Eu sou o teu refrigério, eu sou o seu tudo. Então ele só depende agora que nós venhamos seguir esses passos. Porque nada irá nos parar, você vai governar. Deus nos chamou para governar. Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda. Falamos esse versículo, mencionamos ele, mas para ser cabeça precisa ser filho. Para ter domínio precisa estar debaixo dessa patente. Paulo segue dizendo, vocês agora, toda a sua morte fez com que vocês ficassem amigos.
a fim de trazê-los para a sua presença. Amigo de Deus, coisa boa, irmãos. Amigo, amigo, amigo de Deus. Amigo fala de relacionamento, sim ou não, irmãos? Fala de relacionamento. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora. E o Pai, que vê tudo em secreto, lhe honrará publicamente. O Pai responde, irmão. O Pai, você que é pai, você que é mãe, adula, quer dar o melhor para o teu filho, imagina o Pai Celestial. É isso que ele fala no Evangelho de Lucas. Se você não quer fazer o melhor, imagina ele. É o Deus dizendo assim, olha, se você andar corretamente, você tem tudo. Está entendendo isso? Se você fizer corretamente, se você me buscar e me buscar de todo o coração, me achará. Eu não vou me esconder. Eu me lembro de uma conferência que eu fui e o pastor disse, sabe como que Deus faz com a gente? Ele esconde atrás de uma cortina e fica com os pés do lado de fora. Dizendo, me procura. Ele está dando sinal. Ele está dizendo, ele está atrás da cortina, mas os pés estão ali. E ele está dizendo, me achas? Quem já brincou assim com o filho, com o neto? Eu vou me esconder. E o menino vai. Mas isso facilita. Porque é assim que o pai faz com a gente. Mas eu preciso, irmãos, entender que eu sou filho. Sou filho. E ser filho, irmãos, não quer dizer que não iremos passar por luta. Não iremos enfrentar dias difíceis. Mas teremos a convicção que o Pai está sempre conosco. É o Pai dizendo assim, pula. E você, pula. Quando você já brincou assim com seu filho? Eu fazia isso com Letícia, com Ronaldinho. Eles eram pequenos, pular, pode pular. E eles confiavam no Pai. É isso que Deus espera de nós. Você estava longe, perdido, ia morrer. Eu te trouxe para perto. O filho morreu por você, o meu filho morreu por vocês. Para trazer você para perto, para você sentir minha presença, o meu amor por você de novo. Confia em mim. Confia em mim, muda a mentalidade. Entenda. E aí Paulo continua dizendo, para serem somente dele. Irmão, Deus, já ouviu o texto? Deus tem ciúme de nós. Deus não quer dividir você com as coisas que estão por aí, não, irmãos. Deus não quer dividir você, o seu tempo é dele. Ele tem cuidado da sua família, tem cuidado de você. Entende a dimensão disso? Que às vezes nós nos preocupamos, nós estamos aí, sabe, como escravos e não percebemos. Tem pessoas que são escravos e não perceberam que são escravos. Escravos do sistema, escravos do dinheiro, escravo. Mentalidade de escravo. Não tendo mancha nem culpa. Por quê? Porque o sacrifício nos purifica. Sabe aquele que o mundo aponta o dedo? Você era isso. Pois é, era, não é mais. Era Raab, pois é, era prostituta, mas agora não é mais. Ela casou com Boaz, dono da terra. Mas era um perseguidor da igreja, mas não é mais. Ele agora é o apóstolo Paulo. É o Deus que olha não para aquilo que nós éramos, mas aquilo que Ele já tem propósito para fazer na nossa vida. Não tendo mancha nem culpa, só Cristo pode
lançar no mar do esquecimento o nosso pecado, o nosso passado. Só Ele pode. Mas, finalizando com vocês, mas é preciso que vocês continuem fiéis. Mas é preciso que vocês continuem fiéis. Firmados sobre um alicerce seguro. Ou seja, depende de quem isso? De nós. Depende que você seja fiel a mim, leal a mim, obediente à minha palavra, ser meu discípulo, ser o meu embaixador, ser a luz deste mundo, ser fiéis, firmados sobre o alicerce seguro, que é Cristo, sua palavra, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram as boas notícias do Evangelho. Sem se afastar, sem perder a esperança da palavra que você ouviu outrora. Que Jesus continua o mesmo. Olha para o teu irmão e diga, ele continua o mesmo. O alfa, o ômega, o princípio, o fim, o que era, o que é, o que há de vir. O maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Juiz dos juízes, Médico dos médicos, o El Shaddai, Jeová Jireh. Ele continua o mesmo. Essa é a palavra. Essa é a palavra que você não pode se afastar dessa palavra. Nem que alguém se apareça, um anjo dizendo alguma coisa. Continua com a palavra. Porque a palavra é tudo que nós precisamos. Você não vai ter uma outra palavra. A palavra já está aqui nas nossas mãos. Vamos nos colocar de pé, por gentileza. Foi desse evangelho que eu, Paulo, me tornei servo. E é esse evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Filhos e não escravos. Nós estamos dentro da casa do Pai. E nós não podemos cometer o erro daquela parábola de Lucas capítulo 5, do irmão do filho pródigo. Do irmão do filho primogênito daquela parábola. Que estava na casa do pai, mas era escravo dentro da casa do pai. Se sentia como um escravo dentro da casa do pai. E ele está te dizendo para nós nessa noite: nós não somos escravos, nós somos filhos. Filhos. E é necessário que nós venhamos orar e entender e mudar nossa mentalidade e compreender que o filho, ele pode entrar na presença do pai sem ser chamado, porque é filho. O filho abre a geladeira, o filho ele tem liberdade. Aconteceu um acontecimento de Abraham Lincoln, 16º presidente dessa nação, que quando ele se tornou presidente, ele estava na Casa Branca, e naquela época, 1800 e alguma coisa, se atendia as pessoas, se fazia uma fila e ele atendia 3 minutos. E de repente, pessoas na fila, já dentro da casa, uma criança passou, empurrou a porta, empurrou as pessoas e chegou diante do presidente. E alguém na fila mencionou dizendo: mas que ousadia, onde é que está o pai desse menino? Que não faz nada, esse menino entrando. E alguém na fila disse: você não sabe de nada, né? Esse é o filho do presidente. E filho não precisa de ficar na fila para o pai atender.
é o Todd Lincoln, filho dele. Filho não precisa ficar aguardando. E é isso que Deus quer fazer para você. Eu quero, nesse tempo que nos resta, eu quero orar com você. Eu quero que você, nessa noite, com essa palavra, você possa entender, reprogramar a tua mente e ajudar a outras pessoas a reprogramar a mente, que às vezes estão cegas, estão desmotivadas, estão se sentindo sós, órfãos de pai, mãe, se sentindo destruídas, mas que o Deus Todo-Poderoso está dizendo nessa noite: você nunca esteve só, sempre estive com você. Nos momentos mais difíceis eu estava presente, te carregando, te ajudando. Muitas coisas talvez você não tenha compreendido, entendido o porquê que aconteceu. Mas Romanos capítulo 8, verso de número 28, não me foge a memória, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu decreto. Você é amado de Deus. Você é amada do Senhor. E Deus quer que você reprograme a tua mente para que Ele possa, a partir de hoje, fazer coisas muito maiores que você não passou pela sua cabeça. Feche os seus olhos, por gentileza. Eu quero pedir a você, faça uma oração diante de Deus. Ore agora diante do Senhor. Diga: Deus, me ajuda a ter essa mentalidade de filho. Mude o meu coração. Essa terra não se compara com aquilo que o nosso Deus tem para nós, no seu reino. Colossenses 3 vai dizer: vós que estáis em Cristo, buscai as coisas que são de cima. Buscai as coisas que são do alto. Deus vai cuidar do que você precisa. Foi falado aqui neste púlpito hoje pelo pastor Fernando. Deus vai cuidar daquilo que nós precisamos. Comece a falar com o Senhor. Comece a fazer a tua oração. É você, não sou eu. Eu estou obedecendo aquilo que Deus falou no meu coração. Diga a eles, é eles que precisam entender isso. Não adianta eu fazer uma oração, vem aqui, eu vou pôr a mão sobre a tua cabeça e vou orar por você. Não, é ele que precisa acreditar nisso. Ela precisa acreditar nisso. Ela precisa acreditar que ela é filha, Ele é filho. Eu posso orar por você depois do culto, eu posso orar por você. Mas agora é um falar entre você e Deus. Você é filha. Não importa o que aconteceu, não importa o que passou. Não importa, você é filha. Ele pensava em ti. Ele sempre pensou, sempre estava pensando. Pensava em mim, pensava em nós. Se talvez estava longe, volta. Você é filho. O filho pródigo voltou logo para a casa do pai. Para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Você é filho. ele pensava em ti. O sacrifício foi por você. Ele pensava
petição diante de Deus, faça hoje. Eu te convido, é só levantar a mão. por teu sangue, Foi por você, foi por mim. lutando com Oh, o combate do Senhor. Olha o Senhor, fala com Ele, Deus. Obrigado por ter me Lado aceito. a lado, trabalhando, Oh, sua igreja edificando, Ele te ama, Ele te ama. rompendo as barreiras. Fica firme. Amor, Não deixe as coisas desse mundo te enganar. e na força do Espírito Segurança só em Cristo. nós proclamamos aqui que O filho pagaremos pródigo voltou para a casa do Pai. só Oh, aleluia. Senhor. E por mais que as trevas militem Canta, e nos nós. tentem separar, Oh, Jesus, obrigado. com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui. Eu não te deixarei sozinho. Pagaremos um preço de O Consolador está aí. coração no Senhor. Adora. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, Bonito. unidos iremos andar. Unidos iremos andar. E na força. Unidos iremos andar. Aleluia. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui Pagaremos. que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem Não vai separar, conseguir. com os Não vai nossos conseguir. olhos em Cristo, Oh, aleluia. unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Feche os seus olhos. Senhor, como filhos nessa noite, como filhos diante do Senhor nessa noite, nós te pedimos aqui, ó Pai, estenda as tuas mãos, muda a nossa história. Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Senhor. Que não seja mais a nossa vontade, mas totalmente a Tua vontade. Nos faz dependente mais de Ti. Ó Senhor, abre o nosso entendimento. Tira qualquer escama que possa estar nos nossos olhos. Porque a nossa segurança é o Senhor. Tu és, ó Pai, o motivo da nossa alegria. É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que tem nos mantido de pé. O Senhor é o dono da vida. Ela pertence ao Senhor. Nós somos teus filhos. Nos ajuda a viver como filhos, Senhor. Nos ensina a cada dia, Senhor. Nos corrige como Pai. Nos instrua como Pai. Queremos e precisamos ser instruídos.
Não nos deixe nos encantar com as coisas deste mundo. Não nos deixe pensar que nós sozinhos podemos. Mas que tudo está nas tuas mãos, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Aviva a tua obra. Aquece esse coração. Abraça esse filho hoje. Abraça essa filha hoje, Senhor. Como o Senhor abraçou naquela parábola o filho pródigo. Não olhe para as nossas falhas. Não olhe para as nossas birras. Mas nos abraça, Senhor. Precisamos ser abraçados por Ti. Em nome do Teu Filho amado Jesus. E a igreja diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Você que vai participar da ceia, por um momento, dobre o seu joelho e faça uma oração. E logo após a sua oração, venha, fique de pé. O desejo de Deus é que todos participem. Todos participem. Olhe a Ele, agradeça a Ele.